inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Glória a Deus. Pedro vai ter perseguição, mas a igreja vai continuar orando. Pedro vai ter perseguição, vai ter calúnia, mas a igreja vai continuar posicionada. Pedro, vai haver divisão, mas a igreja tem que continuar na posição. Glória a Deus. Aleluia. O que nós não podemos aceitar, irmãos, é outras igrejas parar. Porque o amigo foi tocado. O que nós não podemos é parar de cultuar. Porque alguém dos nossos ou um dos nossos faleceu. Aleluia. Irmãos, Pedro ele é levado. Pedro ele vai ser preso. Sabe como? No meio de 16 soldados, com corrente nas mãos, corrente nos pés, aprisionado a um tronco de madeira. Pedro ele vai ser preso da pior forma possível. Ele vai ser preso como se fosse um abusador. O mesmo será preso como se fosse um ladrão. Aliás, nem o ladrão foi preso dessa forma. A verdade é que Barrabás foi solto. E esse é o preço que pagamos por propagarmos o Evangelho da forma que ele tem de ser pregado. Glória a Deus. Mas sabe o que está acontecendo na atualidade? É o seguinte: no primeiro vento eu paro de pregar. No primeiro vento eu troco a mensagem. Na primeira prova eu largo o meu cargo. Na primeira decepção eu saio da igreja. É assim. Mas eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida. Aleluia. Podem oprimir, podem perseguir, Glória, podem glória, pressionar, mas a igreja ela tem um dono. glória a Deus. Gente, não é possível que só ela está sentindo a graça. Glória, 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 glória. Não é possível que só ela está entendendo a mensagem. Aleluia. Não é possível isso. Aleluia. A igreja ela tem um dono. Então, quem vai se manifestar pela igreja não é Pedro. Aleluia. Está entendendo? Eu gostei disso daqui. Pedro ele não fala nada, ele não faz nada, ele muito mal se nega a ir preso. O que eu estou falando é de uma instabilidade que está acontecendo dentro de uma igreja que está estável. Se a resposta para a igreja hoje fosse permaneça estável além das instabilidades, porque é no meio de instabilidade que nós vemos um monte de desesperados. É no meio da instabilidade que nós vemos, observamos, analisamos um monte de gente desgovernada. A instabilidade ela só afeta quem um dia nunca esteve estável verdadeiramente. Me prova. E Pedro estava guardado na prisão. Mas a igreja, Glória a Deus, aleluia. mas a igreja Glória a Deus. fazia Aleluia. contínua oração. Glória, 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 glória. Aleluia. Por ele a Deus. Pedro estava preso numa prisão com 16 soldados, mas havia uma igreja que fazia contínua oração por ele a Deus. O que eu estou dizendo é: o mundo espiritual até tentou causar instabilidade dentro do templo, mas quando chegou lá, encontrou uma
Maria, mãe de João Marcos. Aí Maria vai para a sua casa, ela fecha a tua porta, mas ela chama alguns irmãos da igreja. Aí eles vão para a casa de Maria. Aí na casa de Maria elas vão começar a orar. A casa de Maria estava debaixo de oração. Não entendeu ainda o que eu quero dizer? Então eu falo rasgado. A oração feita dentro da igreja gera livramento do lado de fora. A oração da igreja gera resposta do lado de fora. O clamor dentro da igreja posicionada gera libertação do lado de fora. O clamor da igreja que agora, que clama, que jejua, que consagra, gera movimento do lado de fora do templo. Glória a Deus. Tu entendeu? Aleluias. O problema é quando eu paro de orar. Porque quando o homem ele para de orar, a casa ela perde as suas forças. Quando a mulher ela para de orar, ela perde a sensibilidade do seu rio. Aleluias. Quando nós jovens paramos de orar, nós viramos presas na mão do inimigo. E quando a criança ela para de orar, ela se torna um alvo na mão das ideologias malignas deste mundo. Mas quando a igreja ela para de orar, o bairro, a comunidade, a sociedade, ela entra em trevas. Porque a falta de oração ela revela algo dentro e fora da igreja. A falta de oração dentro da igreja ela revela a fragilidade que ela carrega. E quando a minha fragilidade é exposta, é carta aberta para o inimigo vir e me tomar. Quando a fragilidade ela é completamente exposta, é alvará para o inimigo querer acabar com o meu ministério. O que nós não podemos é continuar dando carta aberta para o inimigo afrontar, perseguir e matar. Então a resposta do Senhor. Aleluia. Mas eu queria trazer não é uma resposta. Eu queria trazer o diagnóstico para se ter uma resposta. Glória a Deus. Só se tem uma resposta do céu quando se clama, quando se ora, quando se jejua, quando consagra, quando adora. Só assim nós temos uma resposta. Glória a Deus. Aleluia. Entenda uma coisa. Eu me encaminho para o final. Uma história pequena. Conheça a sua fragilidade. Conheça a sua fragilidade. Como assim? Se você conhece a sua fragilidade, você vai se posicionar para não deixá-la exposta. Aleluia. Não que a igreja de Atos 12 ela tinha uma fragilidade, mas será que todos oravam? O texto diz que alguns irmãos da igreja oravam na casa de Maria. Alguns, não todos. Onde você já chegar, o que eu quero dizer é: nem todos vão ter a resposta que esperam. Por quê? Porque a fragilidade está exposta. Aleluia. E aqui, quando eu tenho uma fragilidade exposta, o inimigo, quando ele me ataca, quando ele me afronta, ele não vai atacar na área em que eu sou forte.
vai atacar a minha fragilidade. E quando há um ataque à sua fragilidade, certamente vai haver uma neutralidade. Você vai estar completamente neutralizado pelo inimigo. Então, conheça a sua fragilidade. Se posicione diante dela, orando, clamando, buscando, porque só assim nós recebemos do Senhor aquilo que queremos. Resposta. É verdade que nem todo mundo tem resposta na Bíblia. Deus, Ele disse não para o primeiro homem da terra. Moisés não vai entrar na terra prometida. Bem verdade que Ele disse não para Ana. Agora, porventura, por enquanto, não vai gerar. E aí? Eu postei um vídeo no meu Instagram recentemente, baseado nessa história. E eu quero trazer essa definição para cá. Aleluia. O silêncio de Deus também é a resposta. Muitas das vezes nós ficamos ociosos demais sobre de que forma Deus vai falar, como Deus vai falar, quem Ele vai usar para falar. Eu vou encerrar aqui. Mas muitas das vezes Ele não vai falar. Ele não vai usar profetas para dizer assim te diz o Senhor. Nem sempre Ele vai usar alguém, meu irmão, eu tive uma visão. Às vezes vai ser você, Deus, o seu Pai e o silêncio de Deus. Glória a Deus. A diferença é, poucos são aqueles que conseguem ouvir a voz de Deus no meio do silêncio. Glória a Jesus. Mas Deus fala no silêncio. Aleluia. Até a você de 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos. Mas o que eu quero trazer é que a própria terra ficou sem ouvir a voz do Messias. Aleluia. Glória, glória. O próprio Jesus teve uma resposta de Deus em silêncio. Ele estava em Getsemane orando. E ele fala, Pai, se possível for, aparta-te de mim este cálice. Mas olha a oração. Mas se nada for, seja feito somente a tua vontade. Aleluia. Não houve resposta. Existe algo na sociologia, existe algo na filosofia que nós chamamos de aceitação. E nós temos que aprender a aceitar. Porque quando nós aceitamos, você vai entender por que eu estou falando isso. Quando nós aceitamos, ficamos menos ociosos. Quando aceitamos, ficamos menos preocupados. Há uma coerência quando nós aceitamos o destino. Há uma coerência quando nós aceitamos o silêncio de Deus como resposta. Então aprenda a aceitar o silêncio de Deus como resposta. Porque o silêncio de Deus ainda é resposta. O silêncio de Deus ainda é resposta. O silêncio de Deus continua sendo resposta. O silêncio de Deus continuará sendo resposta. O silêncio de Deus permanecerá sendo resposta. Aleluias. A diferença está a partir do momento em que eu consigo aceitar o silêncio como resposta. Aí para encerrar, sabe o que acontece? É o seguinte, eu vou para o monte, aquele varão que abre para falar comigo. Sabe o que acontece? É igual um grupo de pessoas que eu conheço que está por aí agora, um grupo mesmo de jovens, rodando de igreja em igreja. Nada contra quem sai para visitar, mas isso só me revela uma coisa. Lembra do que eu falei? A instabilidade, ela só afeta onde nunca houve estabilidade. Aleluias. Para que eu vou continuar rodando de terra em terra